Caríssimos irmãos, queridas irmãs, alguns poucos que nos acompanham aqui, cantando esta missa, preparando a liturgia, transmitindo-a e também servindo na proclamação da palavra e a mesa eucarística, e todos os que nos acompanham pela nossa querida Guadalupe TV, este meio de comunicação entre nós, paróquia, e todos os paroquianos que formam nossa paróquia, a casa comum que é a nossa paróquia, Nossa Senhora de Guadalupe, que certamente está com muita saudade de se encontrar. Mas como nós não podemos negar a ciência, ir na contramão da lógica, nós devemos ficar em casa. E os que saem para trabalhar, tomar o máximo de cuidado consigo mesmo e com o próximo. Use a máscara, ela pode ajudar. É científico isso, eu não estou usando aqui porque é mais fácil celebrar assim. Porém, sou o único que não estou utilizando. Mas cheguei com ela e sairei também com ela. Bem, hoje nós estamos celebrando a festa, a solenidade de Pentecostes. Esta palavra Pentecostes vem do latim, do grego, e nos lembra 50 dias após a Páscoa. Ela tem uma origem no judaísmo, na fé judaica, sendo conhecida como a festa de Shavuot. Esta festa celebrou primeiramente quando Moisés chegou com o povo no deserto do Sinai, ao pé do Sinai, no livro de Êxodo, capítulo 19 a 24, e lá eles recebem as tábuas da lei, contendo 10 mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos. E eles então começam a celebrar esta festa de Shavuot, Pentecostes, lembrando 7 semanas depois da Páscoa. 7 vezes 7, 49. No outro dia, então, é o dia 50º, que significa em latim o que é Pentecostes em grego, Shavuot em hebraico. Portanto, a festa da vinda do Espírito Santo. Posteriormente, o povo, quando chegou na terra, com o livro de Josué, começa a celebrar a Páscoa de maneira diferente, colocando algumas coisas a mais dentro da liturgia da Páscoa, e 50 dias depois celebravam também a festa de Pentecostes, conhecida depois como a festa das primeiras colheitas. E quando o povo já estava na monarquia de Davi e de Salomão, quando eles construíram o templo lá por volta do ano 930 antes de Cristo, eles começaram a celebrar a festa da peregrinação. A festa da Páscoa é uma festa de peregrinação. A festa de Shavuot também era uma festa de peregrinação até Jerusalém, ao templo. E as pessoas então levavam os frutos da terra, as tâmaras, uva, azeitonas, a cevada. Levavam tudo aquilo que eles colhiam no início da primavera, que coincide com o nosso quase fim do outono, quase início do inverno. Portanto, irmãos e irmãs, esta é uma festa de colheita dos dons do Espírito, que em Lucas, no seu relato de Atos dos Apóstolos, nós ouvimos, na primeira parte, na proclamação, 2
fatos inusitados com os discípulos reunidos no mesmo lugar, que foi o lugar da Páscoa. Um vento que soprou e o fogo que desceu do céu. Dois fenômenos altamente teofânicos, ou seja, reveladores de Deus. Basta nós irmos ao livro de Êxodo, capítulo 3, quando Moisés, na sarça que ardia, pegava fogo, mas não consumia a sarça, Deus ali estava. Sou aquele que sou, diz Deus a Moisés. E depois, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, quando o profeta Elias estava no Monte Carmelo, Deus passou numa brisa, num vento suave, e mostrou lá para Elias sua presença, reconfortando Elias. Assim, irmãos e irmãs, estes dois elementos da natureza, o vento e o fogo, se fazem presentes neste cenáculo no qual os discípulos estão reunidos, onde eles estavam reunidos proclamando o Evangelho e celebrando a Eucaristia. E neste momento o Espírito vem, e havia muitos peregrinos em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes, celebrada pelos judeus. Eles vieram de todos os lados, eram muitos, de muitas línguas, de muitas nações. E então o Espírito desceu sobre os discípulos e manifestou-se em línguas de fogo, e os discípulos proclamaram o Evangelho a todos os que lá estavam. Eram muitos, medos, partos, elamitas, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, muitos da Líbia, de Cirene, também do Egito, e os que moravam em Roma, os cretenses e árabes. Ou seja, o Evangelho é agora proclamado a todas as nações, a todas as línguas, a todos os povos. Este verdadeiramente é o dom de línguas. Línguas que são inteligíveis, línguas que são conhecidas. Como nós estamos proclamando o Evangelho em português, o Evangelho que foi escrito em grego, nós podemos entender o que Jesus nos diz. Assim também quando a gente fala francês ou inglês e tantas outras línguas que nos são conhecidas. Este é o verdadeiro dom das línguas. Outro, assim, nós não conhecemos. Isso não é teológico. É, às vezes, muito mais uma vaidade das pessoas do que simplesmente falar de Deus aos que não conhecem a Deus em outra língua. Irmãos e irmãs, no salmo de hoje há uma invocação: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. E o salmista então recorda no Salmo 103 as maravilhas que o Senhor fez. Desde a criação o Espírito pairava sobre as águas. Foi o mesmo Espírito que renovou os ossos na visão que Ezequiel teve, ossos ressequidos. E o Espírito então, no capítulo 30 do livro de Ezequiel, renova a vida daqueles que estavam na morte. O Espírito está presente em nós, pelo nosso batismo. E aí Paulo nos introduz neste mistério na primeira carta aos Coríntios, dizendo que o Espírito é que nos une na fé. São diferentes ministérios, mas um é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo é Deus. E a cada um é dada a manifestação do Espírito,
Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo pelo Espírito, o corpo de Cristo, a Igreja. Ninguém tem mais Espírito que o outro. Mesmo um ministro ordenado não tem mais Espírito Santo que os outros. O Espírito é o mesmo. O que nos qualifica são as nossas missões, a nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho às pessoas. Portanto, um catequizando, um catequista, um padre, um ministro, um bispo, um leigo, tem o mesmo Espírito Santo. O Papa também. E este Espírito nos advoga a falar de Deus, a proclamar o Evangelho, a não nos deixarmos corromper pela divisão. Na igreja, infelizmente, ainda há muita divisão, porque as pessoas se acham donas do Espírito Santo, proprietárias do Espírito Santo, inclusive até da salvação, porque elas dizem que alguém vai para o inferno como se fossem Deus. Nem Deus manda as pessoas para o inferno, quem somos nós para mandar? Muito bem, Deus criou o inferno e ele deve estar vazio, porque o inferno é a negação da relação. Todos amamos e Deus nos dá sempre uma nova chance. Nós não podemos dizer que o inferno está cheio porque nós não cremos no inferno, cremos em Deus. Mas muita gente tem o dom que não é do Espírito Santo, é um dom próprio de mandar os outros para o inferno ou de fazer da vida do outro ser um inferno. Basta nós vermos a política, basta nós abrirmos o Facebook, as páginas midiáticas por aí e vermos que até mesmo negar a ciência é um dom, o dom da burrice. Muito bem, mas como todo dom deve ser visto, assim, o dom da burrice nos ajuda a não ficarmos burros, ou seja, a termos a inteligência que é um dom do Espírito Santo. A inteligência é dom do Espírito e nós precisamos de inteligência para vivermos neste mundo, para não nos deixarmos corromper pela ignorância alheia. É esta dica que eu lhe dou. Portanto, no fim desta homilia, nós falamos então sobre o Evangelho de hoje. Este Evangelho nos coloca diante do primeiro dia da semana, o dia da Páscoa. Para o Evangelho de São João, tudo acontece no mesmo dia. A morte de Cristo, sua paixão, a morte, sua ressurreição e Pentecostes. Tudo no momento da cruz, em que Jesus entregou o seu Espírito. João capítulo 19, versículo 30. Posteriormente, Jesus se apresenta no primeiro dia da semana aos discípulos. E ele então deseja aos discípulos o Shalom Aleichem. Shalom, que significa paz. Mas não qualquer paz, é a plenitude da paz. Uma paz que nos envolve, uma paz que nos seduz, que nos faz sermos protagonistas da paz. E muito interessante que Jesus mostra-lhes as mãos e o lado. Por que isso? Porque Jesus quer dizer que ele, o ressuscitado, é o crucificado. E para que nós ressuscitemos, nós passaremos e passamos pela cruz. Não há como obter a ressurreição sem a cruz. Não há como ressuscitar sem morrer. Evidente que você não quer morrer. Por isso nós cuidamos da nossa saúde. Mas nós também enfrentamos as paixões do mundo, as dificuldades. Todos nós sabemos a nossa cruz, a cruz que nos é dada,
tudo aquilo que nós precisamos transformar como uma ponte que nos leva à salvação e não negar a nossa cruz. Por isso, Jesus, o ressuscitado, é também o crucificado. Mas já não mais preso na morte, mas liberto, porque Páscoa é libertação. Páscoa é vida nova. Páscoa é ressurreição. E Jesus novamente deseja a paz a eles. A paz esteja convosco. 2 vezes para dizer que a paz é importante. Que eles não tenham medo, mas vivam a paz. Que nós, mesmo na pandemia, possamos viver a paz. Possamos colher os dons do Espírito e renovarmos a nossa paz, renovarmos nossa esperança e, sobretudo, o amor. Se nós formos ver a pandemia, ela é um tempo também, irmãos e irmãs, que nos propõe mudanças. Mas é claro que nem todos vão mudar porque não querem. Se antes da pandemia que tudo estava bem, não mudaram, depois da pandemia que as coisas estarão mais difíceis, será que estes desejarão mudança? É preciso que este novo mundo que se descortina para nós seja um mundo transformado, de justiça, de paz, de solidariedade, de menos ganância e mais solidariedade, de menos racismo, ou seja, de racismo zero, porque todos nós somos feitos da mesma carne. E quando você morrer, branco ou preto ou negro, ou seja a cor que você tiver, nós vamos exalar o mesmo fedor. Ninguém é melhor que ninguém. Portanto, irmãos e irmãs, e para finalizar, este Espírito nos habilita a perdoar. O perdão é a chave por excelência que o Espírito nos concede a termos uma vida nova. O Espírito quer que nós sejamos reconciliados. Pode abaixar, por favor? O Espírito quer que nós sejamos reconciliados. E reconciliação é dar uma chance, é dar um novo alento para quem está no pecado. Todos nós estamos no pecado, mais ou menos. E quando o Espírito vem sobre nós, ele nos garante que nós seremos perdoados. E se nós somos perdoados, nós somos capacitados ao perdão. Só alguém que encontra reconciliação interna é capaz de se reconciliar com o irmão. Às vezes você diz assim: eu não consigo perdoar tal pessoa, como eu já ouvi muito em confissão. Mas eu digo, se você primeiramente não se perdoar, você jamais perdoará o seu irmão. É sendo reconciliado que nós nos tornamos reconciliadores. Amém.